O Bitcoin iniciou o mês de setembro recuperando de forma bastante significativa e agora surgem diversas questões se esse movimento de alta que nós estamos vendo, já ultrapassando aqui os 114 mil dólares, é de fato sólido ou se nós poderemos fazer um novo fundo aí um pouco mais abaixo dos 107 mil dólares que nós estabelecemos aí algumas semanas atrás. E esse tipo de movimento é bastante interessante para a gente analisar porque ele ocorre num cenário de algumas divergências. Esse tipo de divergência é o que a gente tenta buscar na nossa análise lá no Pro. Inclusive, já vou deixando aqui de aviso que boa parte daquilo que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje, nessa atualização de mercado, tudo isso que eu vou mostrar para vocês foi enviado inicialmente para membros do Block Trends Pro, que é onde a gente traz todo esse tipo de material de forma ainda mais condensada. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas já para deixar de antemão, tá no primeiro link da descrição. E o relatório que eu queria trazer aqui para vocês é justamente esse relatório que a gente enviou nessa semana, porque esse tipo de movimento corretivo que iniciou aí lá em agosto, né? Ou seja, no mês passado a gente já estava fazendo esse tipo de movimento corretivo no Bitcoin, já era algo que a gente esperava, não é? Já era algo que a gente já estava imaginando que poderia acontecer, e o que sustentou essa correção, né? Aliás, o que sustentou essa recuperação tem sido aqui boa parte do retorno da negociação de investidores de curto prazo, e isso é algo extremamente positivo para a rede, tá? Eu sei que muita gente acaba confundindo muito ali nas perspectivas e acabam acreditando que quando holders de longo prazo vendem, isso é algo negativo, mas na verdade não é algo negativo, é algo positivo para a estrutura de preço, porque significa que aquelas moedas que estavam paradas dentro da rede do Bitcoin estão trocando de mãos e que nós temos capital novo entrando dentro do mercado, ou seja, investidores novos que estão entrando no mercado do Bitcoin e alocando dentro dessa estrutura. E todas as vezes que nós temos um crescimento nas reservas de holders de curto prazo, que são aquelas moedas que estão negociando abaixo de 155 dias, essa é uma métrica da análise on-chain bastante utilizada, nós temos uma sinalização de que investidores novatos estão chegando aqui no Bitcoin, estão acumulando, e isso traz um cenário de maior demanda. E você pode ver nesse gráfico muito bem que todas as vezes que nós tivemos uma alta de preço, deixa eu mostrar aqui no gráfico maior, todas as vezes que nós tivemos altas de preço, como você pode ver aqui na parte inferior, foi períodos onde a variação das reservas de holders de curto prazo saiu de uma variação negativa numa janela de 60 dias para uma variação positiva aqui dentro de uma janela de 60 dias, que é justamente esse tipo de movimento que eu estou mostrando aqui nessas três setas vermelhas. Isso é o que nós estamos vendo atualmente. Nós temos um cenário onde investidores de curto prazo estão chegando dentro da rede do Bitcoin, por mais que o preço tenha caído, nós ainda continuamos vendo um fluxo interessante de demanda on-chain, de atividade on-chain, e inclusive a gente consegue ver através desse outro gráfico que eu trouxe no relatório, que é basicamente o gráfico da variação de 30 dias no volume de transações on-chain. E, novamente, deixa eu aumentar aqui o gráfico para vocês verem todos os períodos onde nós temos uma maior atividade on-chain, um retorno das transações dentro da rede do Bitcoin, nós temos períodos de alta de preço também. E isso tem fortalecido essa estrutura de recuperação que nós estamos vendo aí nas últimas semanas, né? Por mais que ainda não seja uma recuperação de fluxo on-chain tão grande quanto foi as anteriores, né? Você consegue perceber que essa recuperação que eu estou falando é essa aqui do cantinho, e ela ainda não foi tão grande quanto nós tivemos aqui em outros 3 períodos, que foi lá no final de 2024, ali entre maio e junho deste ano, e também aqui no início de agosto desse ano agora, quando nós atingimos aí a máxima histórica, né? Que é quando nós fomos bater aqui nessa máxima histórica. Inclusive, esse é um dos tipos de indicadores que nós também acabamos utilizando aí para fazer as divergências no sentido oposto, né? Ou seja, imagina que nós estávamos aqui nesse período de alta, o Bitcoin estava fazendo máximas históricas ali em 123, 124 mil dólares, e olha como é que estava o fluxo on-chain. Né? Esse fluxo on-chain estava caindo de forma significativa, e esse daqui era um tipo de divergência com o preço subindo e o fluxo on-chain caindo. Então esses tipos de divergências no mercado, né, quando você tem assim o preço indo numa direção, mas os fundamentos on-chain indo em outra direção, é algo que traz sinais extremamente claros para aqueles que estão tentando melhorar a sua negociação. Inclusive foi por isso que a gente publicou esse relatório aqui no dia 13 de agosto, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, dia 13 de agosto, nós publicamos um relatório chamado Alta com Divergência, o que os fundamentos ainda não confirmam. E esse tipo de relatório, ele abordava, né, ali em agosto,
justamente esse tipo de divergência que eu estava citando aqui para vocês, de fluxo baixo, de queda na demanda on-chain, de queda nos fundamentos on-chain, embora o preço estivesse subindo. E só para deixar bem claro, dia 13 de agosto foi exatamente aqui, ó, foi exatamente num dia anterior à última all-time high que o Bitcoin fez no mercado, ali em 124 mil dólares, foi um dia antes, e nós trouxemos aqui nas conclusões, né? Então a conclusão desse relatório aqui, vocês podem ver, é justamente ele aborda aqui a predominância de pressão compradora derivada do mercado alavancado, ou seja, não era uma pressão spot, era muito mais na alavancagem, sem suporte equivalente na atividade spot, e on-chain torna a estrutura de mercado mais vulnerável a choques de liquidez ou movimentos de realização agressivo por parte de participantes de curto prazo, tá? E nós trouxemos aqui, embora a tendência de médio a longo prazo permaneça intacta e respaldada por fundamentos sólidos, e aqui eu tô falando de a tendência de médio a longo prazo que a gente aborda aqui no Pro, quem tem acesso ao Pro sabe do que eu tô falando, nós mostramos aqui que os sinais recentes indicam que o momento é menos propício para alocações táticas agressivas. E atenção, isso daqui é um relatório de agosto, tá? É justamente no momento onde o Bitcoin fez essa máxima histórica aqui e os fundamentos não condiziam com aquela estrutura de mercado. Não necessariamente é aquilo que está acontecendo hoje dentro da rede, então vai ser importante nas atualizações que a gente vai soltar essa semana lá no Pro, identificar esse tipo de mercado. Mas voltando aqui para o relatório que eu estava citando, outro fator que está ainda condizendo com essa estrutura de mercado que que eu estou falando aqui, é justamente essa questão lá do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que teve uma revisão aí nos postos de trabalho, e isso acabou elevando as probabilidades de corte de juros na economia norte-americana. E obviamente essa perspectiva, né, o mercado compreendendo uma maior probabilidade de certeza, ou seja, tendo menos incerteza em relação aos cortes de juros, isso acaba positivando aqui a estrutura de mercado. Porque se nós temos um mercado que tem, e aqui na estrutura global, né, bancos centrais cortando taxa de juros, nós temos aqui uma economia que está sendo injetada em termos de liquidez, né? Nós temos liquidez sendo injetada no sistema. E esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente o gráfico que mostra a quantidade de bancos centrais ao redor do planeta que estão cortando taxa de juros, aqui em roxo, né? E você pode ver que nós continuamos subindo a quantidade de bancos centrais cortando taxa de juros, e agora na reunião de setembro, que vai acontecer aqui no dia 17 de setembro, como eu estou mostrando aqui na tela para vocês, das probabilidades, nós já temos aqui cerca de 92% de probabilidade de corte de juros de 25 pontos base na taxa de juros. E agora, com esses dados de emprego vindo fraco lá nos Estados Unidos, inclusive foi adicionada a probabilidade de 50 pontos base de corte de juros agora na próxima reunião de setembro, que inclusive há uma semana atrás não existia, né? Isso era uma possibilidade que não estava na mesa, eram 50 pontos base de corte nas taxas de juros, e agora com esse mercado de trabalho mais fraco, com uma inflação que está relativamente contida, como foi trazido aí nos dados de inflação ao produtor, que não cresceram de forma elevada e acabaram vindo abaixo do esperado pelo mercado, isso também condizeu aqui, né, acabou reafirmando uma probabilidade maior de cortes de juros além do esperado, e inclusive reduziu a probabilidade de não corte de juros para 0%, ou seja, o mercado já dá como certo de que nós teremos corte de juros na próxima reunião do Federal Reserve. E uma coisa que é importante entender é toda vida que o mercado possui menos incerteza, nós temos melhor estrutura para ter valorização de ativos. Então, toda vida que nós temos mais incerteza é um cenário menos propício. E é só você olhar aí a história recente, toda vida que o mercado ficou incerto sobre alguma coisa, como por exemplo ali no início do ano, com a guerra comercial do Trump dos Estados Unidos e diversos países, o maior nível de incerteza fez o mercado cair como um todo. E agora, um menor nível de incerteza tende a favorecer essa estrutura de mercado, e é isso que tem ajudado o Bitcoin a subir aqui nos últimos dias. Algo que pode mudar bastante aqui é em relação aos dados de inflação que vão sair hoje. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já tenha sido publicado, então vai nas redes sociais do Block Trends ou nas minhas redes sociais, @caleconomy, e eu vou ter lá atualizado. Mas é esperado que a inflação de preços lá nos Estados Unidos venha 2,9, o que é acima da leitura anterior, entretanto, ainda está abaixo das leituras aqui do final de dezembro e início de janeiro, né? E início de 2025. O
que significa que, por mais que possa subir além dos 2,7, que foi a leitura de junho e de julho, a leitura de agosto, mesmo vindo 2,9, que é aquilo que o mercado acredita, ainda está abaixo de valores anteriores que nós fizemos no final de 2025, aliás, no final de 2024, o que sinaliza que o mercado ainda não teve aquela porrada para cima em termos de alta inflacionária ou algo assim, né? A inflação ainda está relativamente contida, entre aspas, né? É bem provável que ela volte a subir no futuro, mas por enquanto ainda não tem cenário de alta inflacionária e o mercado de trabalho já mostra sinais de desaceleração, o que favorece esse corte de juros lá pelo Fed. Nós vamos estar publicando tudo isso nas redes sociais e, obviamente, vamos explicar todas essas dinâmicas e os preços aos quais nós poderemos ter suporte e regiões de compra lá para os nossos assinantes do Block Trends Pro. E o último recado que eu tenho para você é justamente na relação entre como você é um investidor e como você guarda esse Bitcoin. Uma dos apoiadores aqui do canal é a DSEC Lab, que tem feito aí um trabalho bem interessante em relação à venda e promoção de materiais relacionados à autocustódia. Eu tenho aqui na minha mão, nas minhas mãos, na verdade, 2 produtos que são vendidos lá na DSEC. Esse daqui é a Jade, que é uma carteira de hardware que pode integrar na Liquid Network, é uma carteira feita pela Blockstream, né? O software dela é feito pela Blockstream, mas ela é DIY, ou seja, você pode construir por si só. E aqui é também a Crux, né? O software da Crux está nesse dispositivo aqui, que você também pode construir de forma DIY. Ou então você pode comprar todas as duas no site da DSEC, eu vou deixar aqui embaixo. São 2 formas bem interessantes de você guardar o seu Bitcoin para o longo prazo com uma segurança ainda melhor. Obviamente, se você está investindo aqui nesse mercado, você deve entender a autocustódia e deve compreender que esses produtos podem aumentar o seu nível de segurança aí para o longo prazo. Além do mais, na parte de mercado, todas as informações sobre o Block Trends Pro e as próximas atualizações, se essa tendência de alta vai se manter ou nós vamos ter uma outra queda, vão ser enviadas lá para os assinantes. No primeiro link da descrição, você tem todas as informações sobre o Pro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse material e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!